No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Arthur Lira, presidente da Câmara, manobra e barra a tramitação do projeto que prevê 14º salário para aposentados durante 2 anos. E ainda, povo vai às ruas nos dias 24, 25 e 26 para protestar contra os preços altos em todo o país. Confira a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Aposentados e pensionistas chegaram perto de conseguir receber um 14º salário a ser pago por 2 anos, conforme previa o texto original do PL 4.367 de 2020, uma forma de compensar todas as perdas econômicas causadas pela pandemia. Esse projeto, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, é de autoria do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Já tinha sido aprovado em comissões como a de Finanças e Tributação e a de Direitos da Pessoa Idosa e Cidadania. Também já teve parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ. Só que o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é um aliado do governo de Jair Bolsonaro, acabou retirando o projeto de pauta para submeter a matéria à apreciação de uma comissão especial. Por isso, mesmo depois do parecer favorável da CCJ, que considerou o projeto constitucional, a expectativa de que o projeto fosse votado nos próximos dias pelo Congresso acabou sendo frustrada por essa ação de Lira. Nós ouvimos o senador Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul, e é autor, inclusive, de um projeto semelhante, o primeiro a propor um 14º salário para os aposentados, isso foi lá em 2020, que nos disse o seguinte: infelizmente agora vão enviar o PL, o 4.367, para várias comissões na Câmara e criar uma comissão especial. O objetivo é não deixar votar no Congresso Nacional. É uma falta de sensibilidade muito grande do governo não ter um olhar de proteção aos aposentados e pensionistas. Paim disse ainda que os benefícios estão congelados. O aumento generalizado de preços corrói o poder de compra e os aposentados e pensionistas acabaram tendo que ajudar os filhos e netos desempregados durante a pandemia e, diante da carestia vivida no Brasil, acabam enfrentando essa pandemia sem qualquer socorro do governo. O PL, que garante o 14º salário dos aposentados, estava tramitando em caráter conclusivo até então, ou seja, se a proposta fosse aprovada na CCJ, seguiria diretamente para o Senado. A gente lembra, ela teve o parecer favorável e precisava ser aprovada. E aí seguiria diretamente para o Senado, então, sem passar pelo plenário da Câmara. Uma vez aprovado no Senado, bastaria a sanção do presidente da República para entrar em vigor. A barganha para que o projeto do deputado Pompeu de Matos fosse aprovado seria também a aprovação de um outro PL, o 3.203 de 2021, que prevê a revogação de desonerações tributárias a setores como estaleiros navais, indústria cinematográfica e para importação de medicamentos do Mercosul, além de revogar a isenção para a receita bruta da venda de gás natural canalizado e carvão mineral para a produção de energia. Ou seja, estava condicionado uma coisa a outra, E daí, desse PL 3.203, que prevê a revogação, se ele fosse aprovado, sendo aprovado, ele ia garantir recursos para bancar o 14º salário dos aposentados. Só que, apesar de ganhar simpatia de técnicos do Ministério da Economia, essa ideia foi vetada pela cúpula do Ministério e pelo governo Bolsonaro, sob a alegação de que, mesmo com fonte de recursos, conforme a gente disse o PL 3.203, esse 14º salário fere o teto de gastos. Portanto, agora o PL vai para a comissão especial e a previsão é que só em 2023 talvez seja votado. Mobilização. Com o mote Tá Tudo Caro, o povo é que sente. Nos dias 24, 25 e 26 de junho, próximo fim de semana, a população brasileira vai às ruas denunciar o estrago que a política econômica e social adotada por Bolsonaro está fazendo na vida de cada brasileiro. Vão ser 3 dias de mutirão de mobilização organizado pelo movimento Juntos pelo Brasil, por meio de seus comitês populares em defesa da classe trabalhadora e pela democracia. As ações vão ser feitas em comércios, supermercados, feiras, quitandas, padarias e outros locais onde a gente acaba sentindo o peso dos preços, Tanto nesses comércios quanto nas redes sociais, para dar ainda mais visibilidade à já insustentável realidade de carestia e fome pela qual passa o Brasil com Bolsonaro. O Diese fez um estudo, inclusive, que mostra a variação dos preços dos produtos que o brasileiro mais consome em uma comparação entre janeiro de 2019, primeiro mês do mandato do atual presidente, com os dias atuais, para mostrar essa evolução de preços que tem
penalizado, né, a população brasileira. Por exemplo, o gás de cozinha, o GLP, aumentou 62,58%. A gasolina comum, 69,49%. O diesel já aumentou 100,2%. O etanol, 78,34%. Teu salário aumentou tudo isso? Fala a verdade. Bom, a gente vai conversar agora com a Adriana Marcolino, que é técnica da subseção da CUT do DIEESE, para falar sobre isso, né? Adriana, preço aumentando, tudo mais caro. De quem é a culpa? É da política econômica do governo de Bolsonaro? A primeira coisa é que sim, o aumento dos preços é resultado da política econômica, né? Então a gente vê que todos os países estão aí com algum processo inflacionário. A diferença aqui no Brasil é o tamanho dessa inflação, né? E a letargia do governo em usar instrumentos que poderiam reduzir esse impacto inflacionário e, portanto, amenizar aí o sofrimento da população, né? Quais seriam esses instrumentos, Adriana? O que o governo poderia fazer? Ao invés disso, resolveu aumentar os juros, né? Uma primeira coisa é a política de preços internacionais da Petrobras. A outra é que mesmo com todas essas questões também relacionadas à produção de alimentos, o governo tinha, né, um conjunto de políticas que contribuíam para a gente poder produzir melhores alimentos e mais baratos, né? Então, a gente tinha toda uma política de apoio à agricultura familiar que foi desmantelada, né? Apoio técnico, crédito, apoio à comercialização, tudo isso foi desmontado, né? Algumas medidas ainda existem, mas as condições são tão ruins que às vezes o agricultor familiar não consegue ter acesso. O governo federal também extinguiu o CONSEA, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que poderia pensar em medidas de produção de alimento, acesso à produção de alimentos mais baratos, né? Enfim. Ele também privatizou, vendeu uma série de armazéns da Conab, né? E esvaziou a política da Conab. A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento, então é a empresa pública que procura comprar produtos alimentícios quando ele está muito em baixa, né? Para o agricultor não perder, né? Sim, o chamado estoque regulador, né? Quando o preço está muito em baixa, se o agricultor não consegue sequer repor, né, o seu gasto, ele acaba tendo um prejuízo grave, né? E então o governo compra nesse período em que está em baixa, num preço um pouquinho melhor, para garantir ali a sobrevivência do pequeno agricultor, né? E depois ele revende quando os preços estão em alta para tentar reduzir o preço dos alimentos. Então essa política de estoques reguladores, que a gente chama, né? Então ajuda a estabilizar os preços. Mesmo com todo esse contexto internacional, o Brasil tem ou tinha ferramentas que poderiam interferir nessa alta de preços. Ao invés disso, resolveu aumentar os juros, né? Então, a gente saiu de pouco mais de 2% no começo do ano passado, estamos agora em 13,75%, né? Então, um risco de jogar a economia numa recessão grande para controlar a inflação, quando o problema não é de demanda, né? Não é as pessoas que estão consumindo muito e por isso os preços estão crescendo, né? Vai ficar a pergunta, Adriana, o Brasil consegue sair dessa? Não vai ser fácil a gente se recuperar, porque o governo federal, desde o Temer, eles têm desmontado o Estado brasileiro. Então, as reformas neoliberais mais estruturais, elas desmontam, e as privatizações, elas reduzem a capacidade do Estado de atuar. É possível, tem que ter uma vontade política de mudar, né? Mas a gente vai enfrentar um cenário mais difícil, porque o Estado brasileiro hoje tem menos capacidade de reagir. Adriana Marcolino, técnica da subseção da CUT do DIEESE, obrigado pela sua participação. Olha, como os preços estão relacionados ao consumo básico das famílias, ou seja, a alimentação e o transporte, a inflação acaba impactando na renda dos mais pobres, né? Isso que a gente está vendo. Por isso, o povo vai estar nas ruas nos dias 24, 25 e 26.
De acordo com os organizadores, vale manifestação, panfletagem, diálogo com a população e até visitas de porta em porta e até em festas juninas. O objetivo da mobilização é estimular todo mundo que quer fazer algo para reconstruir o Brasil a se engajar de alguma forma com atividades em todas as cidades. Ações de solidariedade, caminhadas, bicicletadas, como a gente diz, panfletagens, eventos culturais, entre outras ações, também estão previstas para esse dia. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!